Oi, tudo bom, gente? Então, estou aqui para poder fazer esse vídeo a pedido de algumas pessoas, né, para aconselhamento, esclarecimento. A pretensão é fazer um vídeo bem curto, bem reduzido e que dê entendimento a todos, né? Caso alguém tenha alguma dúvida, pode me chamar depois, fazer alguma pergunta, dar sugestão que faço mais algum para expor, sem intenção nenhuma de visualização, apenas realmente compartilhar a experiência sobre assunto sério e tão pouco divulgado, né, como é o caso de pessoas que precisam passar por ileostomia. A gente vê muito colostomia por aí falar sobre isso. Agora, ileostomia a gente quase não vê. Então, muitas perguntas que eu tive foi como foi os primeiros sintomas. Na verdade, os primeiros sintomas eu tive há muito tempo atrás, em 2017. Eu comecei a ter muitas hemorragias, só que passei por um médico, né, de pronto-socorro. A gente sabe como é que é escasso, como é que é precário o sistema de saúde público. Então eu tive muito problema com isso. Eles me medicaram, me passaram um antibiótico muito forte e controlou por algum tempo, né? Isso que eu nem sabia que era o que eu tinha no caso, né? E agora em 2020 isso, novembro de 2020, voltou a me perseguir alguns problemas. Qual foi os sintomas que eu tinha? Eu tinha hemorragia também, que já era comum, só que eu negligenciava, às vezes saía um pouco de sangue, né, ao evacuar, no banheiro normal, e eu negligenciava, achava que podia ser algum ressecamento, alguma coisa assim boba, e então começou a me visitar com uma frequência maior, até que começou a sair sangue puro, às vezes, quando eu tinha que ir até o banheiro. E nisso eu tive um episódio desse, aliviou, isso foi em novembro, e eu tive muito problema de pressão, tive, os médicos chegaram a detectar como princípio de infarto, fui parar no hospital passando mal. A princípio o médico falavam que era estresse emocional, devido a uma carga horária de trabalho muito elevada, ou aborrecimento, estava passando por alguns problemas, e acabei sendo impactado por isso, enfim. E os médicos não sabiam a explicação, até pela minha idade, eu tenho 30 anos, na época, né, eu tinha 28 para 29, e então acabei acarretando esses problemas aí. E então o que acontece? Em novembro começou isso, começou um acúmulo de sintomas. Eu sentia muita dor no pé da barriga, que assim, muita dor, e tomava remédio para isso. Só que chegou uma hora que o remédio não fazia mais efeito, a dor era muito intensa. E por já ter tido ocorrência de problema de gastrite, eu fui logo procurar gastro, procurando um atrás do outro. E em dezembro, né, eu tive uma crise muito forte mesmo, fiquei de cama, arriei mesmo, fiquei ruim, não aguentava andar, de tanto sangue que eu perdi, só sangue, não aguentava comer, ficava muito sensível, estômago. Então eu falei, pô, é estômago, não é intestino, eu jamais pensaria que é intestino, apesar da presença de sangue no local, minhas plaquetas começaram a aumentar muito, e eu passei por alguns médicos, para encurtar a história. Eu passei por um monte de médicos e os médicos me diziam, não, tá tudo bem, você tá com uma anemiazinha boba de ferro, tá, mas é pouca coisa, tal. É mentira, tava com uma anemia já bem avançada, bem complicada, pelo sangue que eu tinha perdido e pela deficiência já, porque o organismo já não estava mais trabalhando, o intestino já não trabalhava mais. Então estava com uma deficiência muito grande, isso se dava, né, o motivo da fraqueza, e eu só fui descobrir isso muito tempo depois. Eu comecei a ter casos graves em novembro de 2020 e vim descobrir isso de fato de verdade dia 12 de maio, onde eu fui parar no consultório de um médico. Antes disso, eu tinha passado por uma médica que aí sim levou a sério o meu caso. Os outros já até brincaram, a gente até que brincou com essa situação. Ah, você não tá com nada, né? Usaram termos bem pesados, né, de brincadeira, que não cabe se falar. Enfim. E essa médica, a doutora Ana, uma gastroenterologista muito boa, muita gente boa mesmo, uma senhorinha, mas muito profissional, delicada, humana, e que me falou, você tem que procurar um gastro, faz uma tomografia e uma coluna urgente. E apressa isso aí, vamos ver o que você tem. Não é a minha área, mas essa área vai resolver seu problema. Foi aí que eu encontrei. É meu médico, pô, um amor de pessoa, um anjo que Deus colocou na minha vida, na terra, né, que usou a mão dele para poder trazer, me proporcionar essa cura. Ele logo de cara ele descobriu que era o problema, né? Já matou logo de charada toda e começou a correr atrás da investigação para saber a proporção que estava. Então, para descobrir a proporção que estava, ele me passou a colono, né? Como já tinha sido registrado pela doutora Ana, e a colono foi essa daqui, ó. Não sei se vai dar para ver muito bem.
A colono diz que eu tenho mais de 100 pólipos espalhados pelo corpo, a polipose adenomatosa, né, um problema de família. E isso, para quem não sabe, né, é chamado de PAF, nome técnico, conhecido como PAF. E isso, para quem não sabe, já é uma instalação pré-cancerígena. É o câncer já procurando já se instalar já para poder começar a se desenvolver. Ele, propriamente dito, não é um câncer, mas é algo que assusta mesmo os médicos. Por cuidado, eles mandam fazer a retirada, né, de grande parte de onde está tomado e até um pouco mais acima, né, para poder não correr o risco de que ele volte. Então, no meu exame na colono, já tinha uns 2 tumores já desenvolvidos, né, que já estavam bem elevados já, e que é considerado já realmente, já quase de cara, já ser um câncer. Então fui operado, né, depressa. Esse exame foi em maio. Em agosto estava operando, demorou um pouquinho para liberar pelo plano de saúde. E na cirurgia começaram um pouquinho as dores de cabeça, né? Entre aspas, dor de cabeça que eu digo, problemas. Dia 19 de agosto também internei para operar e operei. A cirurgia, que era programada para ser no máximo 4 horas, foi quase 9 horas de cirurgia, foi bem complicada. O médico contou para minha esposa, né, que ficou responsável por mim esse tempo todo, me ajudou, me cuidou de mim muito bem, graças a Deus. E ele procurou ela e falou, logo depois desse episódio, falou: olha, foi mais do que a gente pensava. O exame constava, acho que eram mais de 100 pólipos, mas na verdade eram mais de 200 pólipos, e já havia realmente uma predominância do câncer no reto. Então tivemos que tirar mais do que o normal, né? E aqui eu já começo a falar sobre o assunto que é muito polêmico, nosso meio pouco divulgado, pouco falado e gera muita dúvida. Eu não tenho quase nada de intestino reto que foi tirado por causa do câncer, para prevenir. Não tenho quase nada de intestino reto. Se eu tiver de 3 a 4 centímetros é muita coisa, eu tenho muito pouco mesmo. E ele explicou para ela o que precisa ser feito. Ser tirado tudo, colectomia total, né, para prevenção. Tirou o intestino grosso, sigmoide, essa grande parte do reto, e tentou a bolsa ileal. O que é isso? Quando pega uma parte do intestino delgado, né, que a gente conhece do termo chulo por tripa, né, nossas tripas, que a gente costuma dizer por aí, e constrói uma bolsa, faz uma dobra, abre ela, costura ela para que ela se transforme no tipo de uma bolsinha, para dificultar a saída das fezes, ou organizar, né, para evitar que haja incontinência para pessoas que perderam grande parte do intestino, né, que é capaz de segurar e realmente controlar essa incontinência. E só que ele foi bem claro, ele: olha, de câncer teu marido não morre, foi o que ele falou para minha esposa. Só que a bolsa a gente já não pode garantir tanto, a gente vai saber depois de um exame que vai ser feito se ela vai realmente se adequar a ele e se ele vai poder fazer essa reversão e tal, tudo mais. Enfim, dia 19 foi minha cirurgia, dia 20, dia 19 mesmo, né, eu fui para um CTI, dia 20 eu já não me lembro de ter amanhecido. Eu fiquei aproximadamente uma semana com um problema que eles falam ser um estresse pós-traumático, e que eles falam que é normal, ou devido a um estresse emocional muito grande, devido à carga de saber que estão passando por uma doença radical, complicada e que mata muita gente, com a junção também de medicamento muito forte. E meu corpo não aceitava esse medicamento, não aceitava esse processo no meu corpo. Para mim, eu fui super bem, fui brincando, levei de boa, o bom humor me ajudou muito nesse processo, sempre brincava, sempre que possível, descontraía. E o que acontece? Eu fiquei durante uma semana mais ou menos assim. Segundo alguns médicos, eu tentei o suicídio por causa desse efeito que eu tive na mente, mas eu não me lembro de nada, não lembro de nada. Falaram que eu arranquei a sonda, tentei arrancar os aparelhos, e eu não me lembro disso, não lembro mesmo, né? E os médicos diziam que era normal mesmo, não chegaram a me amarrar, conseguiram conter. Nesse processo aí todo, eu estava sob efeito da noradrenalina, porque minha pressão foi a 6/3, né? E os médicos estavam quase achando melhor, para que eu pudesse ter uma qualidade de recuperação, me entubar. Quando eles iam pensar melhor sobre a situação, eu comecei a reagir, né? Foi subindo, depois de uma semana, foi subindo, foi para 8,
aí manteve em 8, 9, manteve 9, 10 e tal. Lembrando que eu fiquei em dieta zero, tá, gente? Fiquei em dieta zero, aproximadamente 20 e poucos dias eu fiquei nessa primeira internação de CTI. Quando tinha uns 15 dias eu voltei a andar, fiz fisioterapia. Tem até um vídeo meu no meu Facebook que eu compartilhei, que na fisioterapia eu brincava muito, zoando e tal. Eu falei, já dá até pra correr e tal, eu tava super bem, me sentindo super bem. Só que eu não imaginava que eu fosse piorar de novo. Eu tive outra piora depois disso, parei de andar e comecei a cair mesmo ladeira abaixo. Realmente passei por um estágio de ser realmente, como é que se diz, desenganado. O médico não chegou, o meu médico mesmo, ele era muito confiante. Ele dizia pra mim assim, Patrick, estamos quase vencendo. Que eu falava, doutor, quando é que eu vou sair daqui? Tô agoniado, isso aqui. Patrick, estamos vencendo, a gente tá indo, tá lutando, vai melhorar, eu só não posso te dar prazo, tal. Né? Para minha esposa, ele falava um pouco mais da verdade, né? Da proporção do que eu tinha. Eu conversava muito com ela, muito atencioso, ligava para ela, me dava uma mensagem, acalmava ela. E eu comecei a piorar, né? Eu tive alta desse hospital 22 dias, mais ou menos, internado, tive alta, só que eu não aguentei ficar em casa nem 2 dias. Saí, fui para outro hospital, por 3 vezes fui para esse outro hospital, que é o hospital que eu internei. Ele só recebe gente programada, né? Só cirurgia programada, não é cirurgia de emergência, não tem atendimento, não, é só programado mesmo. E meu médico presta serviço lá. E eu fiquei nesse outro hospital, até que então já estava cansado de ficar 10 dias no hospital, 2 dias em casa. Quando eu vinha para casa, estava com minha coisa pastosa e voltava tudo. Então, lembrando, assim, tecnicamente foram 2 meses, 60 dias, sem comer, sem beber e sem dormir. Eu não dormia, fiquei terrível, magro, abatido. Nossa, eu fiquei no estágio muito complicado, né? E no meio de tudo isso, que eu lembro assim a princípio, eu tive 7 obstruções intestinal, né? Que no caso é do ilho, né? É no intestino grosso, né? É do ilho. Eu só tenho ilho. O meu corpo estava rejeitando, então subia o nível de inflamação, ele fechava o que chama de anastomose, que é a ponta do intestino, a ponta do intestino delgado. Então ele fechava sozinho, trancava, bloqueava. E a medicação, ela fazia um efeito muito devagar. Eles estavam tentando resolver isso na medicação, só que a medicação, ela liberava um trânsito muito dentro, saía um pouquinho, daqui a pouco feria, trancava tudo de novo. Era uma dor insuportável, foram 2 meses de dor, nada resolvia. Remédio para dor para mim era igual água. O mais forte que tinha era igual água. Tomava remédio adoidado e era água, não fazia efeito nenhum, muita dor, muito cansaço emocional, não conseguia dormir, não conseguia fazer nada. E foram assim os meus dias. 7 internações ao total, né? E eu ficava, era esse pique. Ficava um dia em casa, no máximo 2, voltava para o hospital já quase morrendo. Nível de inflamação meu subiu, leucocitose a minha chegou a 30 milhões, né? As minhas plaquetas chegaram a 2 milhões e 300 e o estado era gravíssimo mesmo, por diversas vezes. Eu via do médico, vou ficar bom? Um médico, ele foi bem radical comigo, mas eu entendi o lado dele. Eu falei, doutor, um dos médicos assistentes de CTI, falei, doutor, eu corro risco de vida? E o que ele falou para mim foi uma realidade. Ele, Patrick, desculpa o que eu vou te falar, mas eu tenho que te falar. Eu, que sou saudável, sou um médico, eu corro risco de vida entrando nesse lugar. Você, acredito que seja um pouco mais delicado, mas nada que seja impossível e que a gente não possa tentar resolver, né? E a minha proporção, eu entrei no consultório para descobrir o que eu tinha, e a minha porcentagem de cura e de sobrevivência era 60. Essa porcentagem diminuiu bastante conforme o tempo. Se ela chegou a 5% foi muito, né, devido às intercorrências, uma em cima da outra. E até que então, no dia isso foi 19 de agosto a primeira cirurgia, no dia 30 de setembro foi a outra cirurgia, a cirurgia de correção da anastomose, a cirurgia para desobstruir, né? Ia tirar um pedaço do intestino delgado, ia dilatar para que pudesse funcionar a celostomia e eu voltar a me recuperar gradativamente. E eu fiz a cirurgia, só que a cirurgia teve uma complicaçãozinha, por quê? Porque quando eu a fiz, o médico depois teve que voltar no dia seguinte, às pressas, porque o plantão mandou uma foto para ele que eu estava perdendo muito sangue, tinha ficado uma veia, uma artéria, né, solta, aberta, e eu perdendo todo o sangue.
O médico foi lá, deu um ponto, né, 3 pontinhos para corrigir esse problema, e mediante a isso eu comecei a perder a minha visão, porque já havia perdido muito sangue, já tudo, já essa intercorrência toda, estava muito fraco sem comer, e eu acabei ficando com um problema de vista durante algum tempo, não consegui enxergar nada, minha visão sumiu. Eles fizeram um procedimento de levantar minhas pernas, botar minha cabeça um pouco mais abaixo, assim, praticamente cabeça para baixo, e providenciar de urgência umas transfusões de sangue para corrigir esse problema. E no dia 20, no dia 1º de outubro eu comecei a apresentar melhoras. Meus exames já começaram a surtir algum efeito legal, positivo. A inflamação foi embora, a plaqueta abaixou. Hoje a minha plaqueta está por volta de uns 500 mil a 600. Não está boa ainda, mas em vista de 2 milhões, eu consigo conviver com isso muito bem. Né? Eu tomo remédio para o sangue, para combater uma anemia que eu ainda tenho ainda. Acredito muito que isso vai passar já e que eu vou poder me libertar desse remédio. E então passei a me identificar, né, a conhecer o novo corpo a partir dali, 2 meses depois praticamente da minha primeira cirurgia. Eu passei a conhecer o meu corpo legal e começar a identificar o que era uma ileostomia. O que era isso? Como lidar com isso? Qual a situação? Né? Saí do hospital sem muita informação, eles pegavam a bolsa, cortavam o tamanho total da ferida, e isso me gerou muitos problemas, me gerou dermatite, problemas de vazamento, enfim. Eu não tinha material adequado, até que então eu conheci o projeto que foi me apresentado através de uma amiga, e esse projeto me ajudou muito. O projeto é Amo RJ, depois eu vou colocar na descrição do vídeo, né, de apoio ao estomizado, né, a doutora Sanza me ajudou muito mesmo. Pô, uma mulher incrível, sabe, uma senhora incrível, uma pessoa que me ajudou muito mesmo nas minhas dúvidas, me ajudou a me curar dessa dermatite, me forneceu todo o material até que eu tivesse conhecimento que era direito meu, tanto o plano de saúde como o Estado me forneceu material para que eu tivesse uma qualidade de vida. Só que enquanto eu não descobri isso, era horrível. Vazava toda hora, eu tinha vergonha de sair na rua, eu tinha medo, tinha nojo de mim mesmo, tinha vergonha, enfim, todos esses constrangimentos que a gente está acostumado por aí. Então eu comecei a progredir, né? Ela me ensinou a usar o material, usar um pozinho, a usar um cinto para poder prender a bolsa. Aí ver que eu tinha que necessitar de uma bolsa convexa. O que é a bolsa convexa? É aquela que tem uma anatomia um pouco oval para poder ela se encaixar direito e evitar vazamento. E o uso da pomada também, que é imprescindível para isso, para que não houvesse vazamento, não viesse entrar em contato com a pele. E a forma de se cortar, que é cortar bem rente ao estômago para que não gere vazamento e ferindo a pele assim. Então eu fiquei mais durante um bom tempo com a bolsa, né? Aí já tinham 2 meses, então eu fiquei aproximadamente uns 5 meses com essa bolsa, a bolsa de ileostomia, antes de fazer a reversão. Então, em novembro, eu descobri que eu tinha sido curado e que a bolsa ileal tinha feito efeito. Não, minto, eu tô vendo aqui, não é em novembro, é outubro que eu fiz esse exame, dia 27 de outubro eu fiz esse exame aqui. Esse exame é conhecido como tomografia de 3 contrastes. Nele aparece, né, tudo detalhado, aparece também aquelas fotozinhas, tá ali, depois vou pegar para tentar dar uma mostrada a vocês. Nele aparece tudo detalhado, a gente lê e ele indica que tem a bolsa ileal interna que foi feita, ele apresenta isso, e ele faz os testes viáveis para saber do câncer e a proporção que a bolsa tá, né? Também eu esqueci de falar, durante essa internação que eu fiz a adaptação da ileostomia, né? Tive que fazer essa desobstrução e essa, como é que se diz? Desobstrução, tive que fazer essa intervenção para poder alargar, né? Dilatação, essa é a palavra certa. O médico também teve que fazer um descolamento da bolsa ileal, porque ela colou a entrada dela, então ele fez o exame de colonoscopia e descolou ela e viu que ela estava perfeitinha, né? Então ali ele já tinha uma noção que ela estava legal, e esse exame que eu acabei de mostrar
ele mostrou para a gente, para o médico, primeiramente, ele me passou, me deixando um conforto bem grande, de que estava tudo certo. Como é que é esse exame? Esse exame de 3 contrastes. Um contraste a gente bebe um líquido para que acuse, né, nessa região aqui toda do abdômen, a presença de um câncer. Se é que tem ainda, graças a Deus não tinha, não deu nada, graças a Deus tudo certo. E a gente toma na veia também, para saber como é que tá, né, o contraste venoso. E a gente toma via retal, praticamente mais ou menos 1 litro, que a gente é introduzido pelo reto, para poder a bolsa encher e saber se ela tem algum tipo de vazamento. Por que vazamento? Porque o que mata, né, quase sempre, que o meu médico explicou isso, não é o câncer, são as intercorrências, são os efeitos colaterais, como eu disse que eu já tive uma pulsão, né, o sangue ficou detonado, hoje graças a Deus está bem controlado, está bem melhor, o câncer já foi embora, e não tinha vazamento na bolsa, né, fizeram o contraste, tá direitinho, não tinha vazamento nenhum na bolsa, legal, a bolsa estava ok, agora era só ganhar um pouco de peso e esperar para poder fazer a reversão. Depois desses aconselhamentos todo, desse acompanhamento de pessoas que me aconselharam e tal, tudo mais, eu me adaptei super bem à bolsa, usava a bolsa da Hollister, né, fazendo propaganda não, mas foi a bolsa que eu me adaptei. Ela era bem confortável para mim e ela tinha, né, 2 tipos de cola, tanto aquela central, que é aquele plástico, e tinha em volta também o esparadrapo, né, uma espécie de esparadrapo micropóreo, que se fixava bem, e mais o cinto que eu usava também, então já tinha já dominado bem essa área toda, fiquei muito bem com isso, né? Mas claro que podendo ter uma melhora de vida, a gente vai querer ter uma melhora de vida. Então o meu plano recebeu pelo médico, né? Foi enviado a solicitação dia 25 de novembro, que ele solicitou, como era um mês para poder aprovar, ele falou, então em dezembro eu vou te operar, só que o plano não quis cobrir, ele enrolava, ganhava tempo, estava orçando daqui, torçando dali, tal, enfim. Aí eu consegui uma liminar, né? Quando essa liminar foi enviada, menos de uma semana, né, eles me chamaram e marcaram a minha cirurgia. Só que a liminar eu só fui conseguir, ela já era em janeiro já, final de janeiro, aí foram me chamar, dia 31 de janeiro eu me internei e eu operei. Patrick, qual foi o preparo que você fez para operar? Nenhum, eu não fiz nenhum preparo. Eu simplesmente tomei um café bem leve no dia da cirurgia, até as 2 horas era só água, e dali em diante, 2 horas em diante não era mais nada. 19 horas eu operei, e foi muito diferente das outras cirurgias. Essa foi super tranquila, eu me dei super bem, né, no hospital. No dia seguinte da cirurgia, era só água de coco, líquidos, chá e tudo mais. E no segundo dia, né, de cirurgia, no caso terceiro, né, que eu operei de noite, primeiro dia de cirurgia foi numa terça-feira, eu operei na segunda, na terça só água, na quarta eles mandaram uma dieta pastosa. Só que aí que entra o que eu vou descobrir, que eu fui descobrir depois de tudo isso. O hospital, não é falando mal, esse hospital me ajudou muito, gostei muito lá, a recepção é boa, só que talvez por descuido ou por falta de conhecimento, me deu coisas que eu não podia comer, só que não fez efeito de imediato. No hospital eu fiquei de boa, né, tomando anticonstipante, que é o Imosec, eu tomava, sempre tomei deles com a bolsa, já passei a tomar, porque com a bolsa de ileostomia, que tem ileostomizado, é muito bom tomar ele, né, interessante, e se o médico autorizar, claro, eu acho que todos autorizam e indicam, porque ele evita a desidratação do teu corpo. Por quê? Porque a ileostomia perde muita água, e esse remédio ele vai conter essa perda de água, porque essa perda de água gera a disfunção no eletrodos, e isso causa um mal-estar terrível. Eu fui para o hospital, né, no meio desse processo, passando mal, falei, pronto, vou ser internado, algum problema, tal, conseguia comer de boa, tal, mas dava enjoo, dava tonteira, cansaço, falei, pronto, vou me internar, e nada, eu precisava repor líquido, eu tomei soro, né, tomei um pouquinho de soro, resolveu, e a médica veio me orientar a questão disso, que eu deveria beber bastante água, isso eu já bebia bastante, só que não funcionava, às vezes quando eu começasse a dar esse mal-estar, eu precisava tomar um soro caseiro, né, ou então um hidrotônico, que é essas bebidas que a gente vê aí como Gatorade. E ela falou da importância de eu tomar o anticonstipante para poder evitar esse tipo de coisa, esse tipo de mal-estar.
E até hoje eu tomo ele, né? Eu fiz a reversão no dia 31 de janeiro. E no hospital, 5 horas depois, eu já estava indo no banheiro, saía muito sangue. O médico falou que é normal isso, eu já esperava realmente, porque eu li bastante sobre isso. Apesar de não ter muito relato, saía bastante sangue. E quando eu comecei a comer, o intestino começou a funcionar normalmente, com muita constância assim. Aí começaram a me dar o Imosec novamente. No hospital eu estava tomando 3 Imosec, estava indo muito ao banheiro. A, a alergia, tive uma alergia no ânus, e a diarreia era constante, assadura, meu Deus do céu. Vim para casa, continuei mantendo essa dieta que me passaram no hospital. No hospital eu comi macarrão, comi carne moída, me deram lentilha, me deram caldinho de feijão, me deram abóbora, tudo que não podia. Por que não pode? Porque quando a gente está recém-operado, o ideal é de fazer uma dieta constipante. O quê? O que é constipante? É que prenda. Para quê? Para evitar essas idas de excessos no banheiro, e o uso também do remédio anticonstipante, que é o remédio que prende, conhecido como Imosec. Meu médico me orientou a tomar de 6 a 8 comprimidos e dosando, né? Hoje em dia tem dias que eu tomo mais, tem dia que eu tomo mais de 6, tem dia que eu tomo menos de 6. Eu vou dosando conforme as vezes que eu vou ao banheiro e faço uma anotação para ver os dias que eu me sair melhor, para manter assim o dia que eu sair melhor no uso dele e tal, devido à comida. Então, se eu comer coisa que vai soltar, eu vou tomar mais. Se eu comer coisa que vai prender, eu vou ficar de olho para tomar menos, para poder não constipar, para não prender muito, não dar aquela sensação de gases, aquela agoniazinha que dá, né? Até porque a gente está com ponto ainda por dentro e tal, e a gente tem que ter o cuidado de não poder fazer força para poder ir no banheiro e tal, e não gerar algum problema maior. Então, é isso que eu tenho vivido, né? O importante, não, não comer açúcar, não ingerir açúcar. É um amigo meu, o Emerson, né? Vou marcar ele também nessa postagem, que me ajudou muito, me aconselhou, olha, Patrícia, vai fazer isso, fazer aquilo e tal. Ele tem 9 anos de processo, ele fez uma colectomia total, ele só teve o PAF, não chegou a desenvolver o câncer, mas tinha um câncer na família e tal, então ele me explicou direitinho, e me explicou as manobras. Para os homens é bem difícil, acredito que para as mulheres também, só que eu nunca me inteirei no assunto, mas para os homens é muito difícil esse processo. Por quê? Porque eles interferem, né, na masculinidade do homem, se é que vocês me entendem. A ereção é bem complicada, a gente perde também a questão da fertilidade. Então tudo isso tem que ser acompanhado pelo médico e tal. E segundo os médicos, sim, tem como fazer uma manobra, tem como resolver, mas é tudo regrado, tudo, né, visitas. Agora eu vou fazer exame de 6 em 6 meses, né, tomografia, gastro, colonoscopia, endoscopia. E eu nos primeiros 7 dias estava super bem. Apesar de ir muito ao banheiro, já está começando a incomodar a assadura, estava super bem. Mas no 7º dia eu tive uma intercorrência terrível. Começou a sair água. O Imosec para mim parecia água também. Só saía água, uma água ácida, ardendo. E começou a me dar alergia, coçava, não sabia o que fazer. Até que eu fiquei 2 dias assim, até que eu conheci o Emerson. E ele me passou, olha, você começa a comer só coisas que prende. Evita, corta de vez o açúcar, toma o adoçante stevia, que é o mais parecido com açúcar. Não vai te fazer tanta diferença no paladar, mas vai influenciar muito bem no teu organismo e essa acidez vai diminuir. Come coisas que prendam. Que é coisas que prende? Macarrão, batata, aipim. Então eu comecei a pegar firme nisso, aipim. Eu gosto de farinha também, jogava uma farinha por cima da comida e comia. E evitava molho, evitava temperos só água, sal e alho, e por aí foi. Hoje eu estou começando a provar algumas coisas para ver se eu tolero ou não tolero. A lactose também para mim fez um mal terrível nesse meio tempo. Só que agora esses dias, hoje eu tenho 15 dias de reversão, né, de ileostomia. A minha ileostomia, deixa eu falar de novo para você poder captar, foi retirada de tudo, né, tirei tudo. Eu só tenho realmente o intestino delgado e uma bolsa ileal em J, que é o procedimento que eles fazem. E se você botar no Google, você vai ver como é que é feita essa bolsa. É bem interessante você estudar sobre ela, né? Dá para ter uma vida normal, estou me adaptando super bem. Pensei que fosse ser bem pior o processo, né? Não tive problema de tonteira, não tive problema de dificuldade para andar. Já saí da cirurgia, depois de feita a anestesia, andando, né, devagarzinho, fazendo as coisas, tal, de boa, não tive problema nenhum com isso.
Alimentação, eu descobri, né, devido a esse problema que eu tive, tinha que cortar o açúcar, evitar molho de tomate, né, e temperos para que não viesse a atacar o estômago. Eu, como já tinha gastrite, eu tinha esquecido, eu voltei a tomar também o meu remédio da gastrite, que é o pantoprazol. Então, pantoprazol e domperidona. Domperidona é um antiácido que a gente toma antes das refeições sob prescrição médica. E aí eu comecei, depois disso tudo, me sentir melhor. Patrick, como é que você curou a assadura? A assadura lavando, só lavando, não usar papel higiênico, só lavando, e uma toalhinha especificamente para isso, para secar a região, entendeu? Com todo cuidado e tal, e foi melhorando. E o uso de pomada, né? Tem duas pomadas que dizem que é muito boa, né? Uma é Dizitim, né? Se eu não me engano é Johnson, a fabricante. Eu não comprei dela ainda, eu estou usando a Hipogloss, tá fazendo um efeito razoável, eu vou passar a usar essa Dizitim, que dizem que é muito melhor para poder evitar, né, problemas como a assadura. E isso resolveu para mim. E eu também fiz o banho de assento. Como é que é esse banho de assento? Uma bacia grande, fazer um chá de camomila um pouco forte. Quando tivesse em temperatura ambiente, a gente sentar sobre essa bacia, deixar de molho um pouquinho, para que viesse cicatrizar um pouco, ajudar a aliviar essa coceira, essa ardência, esse incômodo todo. E assim eu fui levando. Usei também, às vezes também uso ainda maisena, que ajuda muito. E assim, gente, eu espero ter ajudado muita gente. E, Patrick, eu tô com dúvida ainda. Pode me procurar, pode vir pelas redes sociais, chamar no WhatsApp, comentar, outro tipo de tema de vídeo, outro tipo de abordagem. Pode falar comigo que eu vou ter o maior prazer em ajudar. Tô me sentindo muito bem, não sinto dor nenhuma, já parei de tomar remédio para dores, né, mediante isso aí. Tomei muito zinco e vitamina C, que foi me receitado para poder cicatrizar bem direitinho, entendeu? Internamente, uso a cinta direto, faço uso da cinta e estou vivendo muito bem, entendeu? Eu recomendo sim a reversão, se pode tentar, por que não? Então, gente, vamos para cima e lembrando, se entregar à doença nunca foi e nunca vai ser uma opção. Vamos lutar, por mais difícil que seja. Deus está no controle, temos que ter o pensamento super positivo, ter aquela garra, um bom humor que ajuda e, é claro, estar perto de quem amamos, de quem a gente ama, de quem ama a gente, de quem cuida. Tá bom, gente? Um beijão para vocês. Espero ter solucionado bastante problemas aí. E vamos comentar aí, pode comentar. A minha intenção não é ser visualizado, a minha intenção é realmente ajudar e colaborar realmente para quem está vindo depois, que infelizmente é uma doença silenciosa e muita gente não dá ouvido, como eu mesmo fui negligente, e muita gente pode aparecer no futuro e muita gente está passando por isso e não tem coragem de fazer, né, a reversão por medo, pelo aquilo que falam, e muita gente botando terror, falando, é isso, é aquilo, tal. Gente, eu me dei super bem e recomendo, se pode tentar, por que não? Se pode ter uma qualidade de vida, por que não? Se pode melhorar, por que não? Pense sempre assim, se pode ser melhor, por que não? Um abraço a todos aí, fiquem na paz.